buscando um segundo gol, coisa que o Corinthians não fez. O Corinthians tentou se fechar ali, empurrou todas as linhas lá para trás, aí dava chutões, às vezes até mal chutados, né? O próprio Cássio não é uma maravilha para sair chutando, enfim, mas... E lançamentos, vamos jogar no Roger Guedes lá na frente, que agora ele resolve. Não é assim, né? Não é assim. Acho que faltou uma participação ali. Claro, o Renato, quando estiver em forma, vai ser essencial para esse tipo de conduta, de dinâmica que se espera ao lado do Juliano no meio-campo. Hoje ele não estava, né? Enfim. E ficar só colocando. Não tinha o Jô nem para aquela bola do. Sabe que o Carille cansou de jogar com o Jô para dar um chutão lá para frente e ver se o Jô resolvia. E naquela época ele estava em forma e resolvia, hoje não se tinha isso. Então, assim, sobrou aqui, vamos chutar para o Roger Guedes. E não era isso. Não é isso que se espera de um time que ficou tanto tempo treinando, né? Vamos observar isso também. Havia uma expectativa grande com relação a outros times também, ao Palmeiras, ao Flamengo, né, André? O próprio Corinthians, que teve tempo para treinar, coisa que os técnicos vivem reclamando. E aí você espera uma apresentação, digamos, mais forte, com mais intensidade, com mais dinâmica, porque você teve 2 semanas para fazer isso. E não foi o que se viu. O corintiano até ia ficar feliz pelos pontos, ganhamos, mais uma fora de casa, 3 pontos, estamos na tabela e tal, mas ele sabe que aquele que assistiu ao jogo todo, que ele não ficaria feliz, ele não ficou feliz com o que o Corinthians apresentou depois de ficar treinando tanto tempo e com novas opções. Nem antes do gol, hein? Muito menos depois. Nem antes, exato. Desde o primeiro tempo, assim, o jogo não estava agradável. Estava aquele, como disse o André, um jogo morno, um jogo meio sem graça, para falar a verdade. Poucas finalizações e tal, ali aquela coisa que não é o que eu, pessoalmente, mesmo estando fora de casa, mas contra um Atlético Goianiense, que é o que se esperava do Corinthians, do Silvinho, depois de tanto tempo treinando, trabalhando, procurando soluções táticas e outras dinâmicas diferentes. A gente não viu isso, viu o Corinthians ali do nada, toca para lá, toca para cá, não chuta uma bola e tal. Faz o gol, recua, um gol muito, muito interessante, inclusive. Muito bom ver o menino que sobe assim, vem da base, faz gol, isso dá moral. Mas aí depois, um recuo total, uma falta de opção, de tudo. Aí ficou mais de inspiração, né? Então o corintiano ficaria contente só pelos pontos, óbvio, né? Que no final é o que conta na tabela. Mas apresentou muito pouco para quem teve muito tempo, e eu falo muito porque num país que se joga a cada 3 dias, quando você tem o tempo que o Silvinho teve para treinar, é muito tempo. Então esperava-se uma apresentação melhor. Olha, o Corinthians então segue na 6ª colocação, tem 29 pontos, e o Bragantino, André, que é o 5º colocado, está com 32 pontos. Para torcedor corintiano não é terra arrasada, mas é aquele momento em que o torcedor imaginava ver um Corinthians evoluindo, como a gente via, inclusive, o futebol do Corinthians evoluindo, e não conseguiu ver hoje? A minha impressão é que a 4ª posição no campeonato, que dá vaga à Copa Libertadores, tem que ser a meta do Corinthians, o objetivo para essa segunda parte de Campeonato Brasileiro, independentemente do nível físico dos jogadores contratados, quando eles estarão plenamente atuando, disponíveis para o Silvinho. Porque agora o Corinthians tem elenco e tem time para disputar essa 4ª posição, que não por coincidência é o que resta a todos os outros que não se chamam Atlético, Flamengo e Palmeiras. Daqui a pouco eu creio que nós vamos falar também do jogo do Palmeiras e do Flamengo aqui, que foi um confronto direto entre candidatos, evidentes candidatos ao título, não só do Campeonato Brasileiro, também da Copa Libertadores, restam aí entre os semifinalistas, junto, claro, ao Atlético Mineiro. Todo mundo que não é Flamengo, Atlético e Palmeiras tem diante de si a possibilidade do 4º lugar. Tem gente que tem futebol para isso ou não. O Corinthians agora tem. Então, hoje foi um tropeço, porque a atuação não foi boa. Poderia redundar em 3 pontos, não aconteceu. Não acho que seja injusto o empate, exceto, é claro, pela possibilidade do gol ter sido marcado de maneira irregular. Aí a injustiça se configura, obviamente. Sim, claro. Eu estou dizendo em termos de desempenho, não acho que seja um descalabro, 1-1 depois do que nós vimos. Mas o Corinthians precisa se concentrar nessa 4ª posição. Se consegui-la, seria uma comprovação da capacidade técnica desse time, um ótimo passo pensando no ano que vem e um calendário cheio de competições, porque o Corinthians não pode ter
um ano como teve esse ano de 2021, restando a essa altura do calendário só o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Silvinho tem consciência disso, né, André? Me parece assim, o corintiano, o torcedor, vai ficar em cima desse lance. Pô, a gente não ganhou 3 pontos porque o gol não era para ser dado, etc, tal. Mas eu acho que o Silvinho é bastante inteligente para... Passou, pode ser que vá lá na entrevista, vai reclamar do gol, etc. Hoje vou fazer isso, mas a hora que ele pegar o avião para voltar, sentar, começar a trabalhar de novo... O que jogou, o que não jogou. Ele vai pensar, mas o que nós entregamos nesse jogo? O que não deu certo? O que não funcionou? Treinamos tanto e de repente não aconteceu nada. Eu acho que isso o Silvinho tem inteligência suficiente para analisar, porque ele teve muito tempo para treinar e o time não mostrou em campo o que se esperava. E ele vai analisar sobre esse ponto de vista também e não apenas sobre um gol polêmico. Pois é, a gente tem os números também para mostrar de como foi o jogo hoje para os fãs de esportes. A gente vai mostrar daqui a pouquinho também. Vamos falar dessa polêmica do William, por que ele não entrou em campo. Olha aí os números então para vocês, para a gente falar. Posse de bola, Atlético Goianiense com 51%, 49%, então muito parecido os dois. Ações com bola, Atlético Goianiense 635 a 604, passes certos 85,1, 82,2. Chutes, Atlético Goianiense 11, Corinthians 8 e chutes certos 5-2. O Atlético Goianiense melhor ali em relação a chute certo. Você estava falando de resultados, né? E se são bons resultados. Eu acho até que foi um bom resultado, André, para o Corinthians no final das contas, porque o que a gente viu no final da partida foi um Corinthians levando muito sufoco do Atlético Goianiense. Então, se a gente for olhar por isso, é um empate que foi muito bom para o Corinthians, logicamente tirando essa parte do gol que foi irregular, de acordo com a Renata Ruel, e a gente concordou. Como o Mauro falou agora há pouco, a leitura do resultado, ela evidentemente tem que passar por um gol que, ao que tudo indica, e as nossas opiniões aqui, foi marcado de maneira errada. E esse gol, é claro, vai para o placar, determina um empate em 1-1 e quando existe um erro de arbitragem tão grande, tão direto, você não pode falar que o resultado é correto. Mas em relação ao que o Corinthians jogou, ao que o Atlético Goianiense jogou, para repetir o que eu disse agora há pouco, o empate não é algo que não está compatível com o que nós vimos em campo. Para mim, essa é a grande questão e é mais preocupante para o lado do Corinthians, é claro, do que para o lado do Atlético Goianiense. Vamos mostrar de novo, e a Renata Ruel está com a gente já vai mostrar de novo esse lance aqui, olha. Primeiro, o início da jogada. Aí está. Fala aí desse início da jogada, voltar um pouquinho. Antes disso acontecer, o Fábio Santos tinha deixado a bola passar embaixo do pé dele aqui na lateral esquerda, dando um lateral para o Atlético Goianiense. O lance seguinte acontece isso aí. Um toque de mão na bola estranho, né? Por causa do kick. Tá vendo? Ó? O jogador do Corinthians não consegue tirar o braço da trajetória, falta. E nessa hora, todo mundo que assiste futebol fala assim, tão tarde assim, uma falta como essa. Sabe aquele escanteio que às vezes é cedido sem precisar ser? Não, você está pedindo para a bola ir para sua área. E às vezes na minoria das vezes, né? Acontece o gol. E no caso aconteceu. Olha, e aí tem o momento do... Bola alçada e o gol do Atlético. Será que a gente vai mostrar então um outro ângulo também para a gente analisar mais uma vez esse gol, de acordo com a Renata Ruel, foi um gol irregular e tá aí o árbitro indo pro VAR, vendo em todos os ângulos e chegando à conclusão que sim, que o gol foi legal. Eu imagino que a gente vá também, depois de tanta polêmica, a gente vai ouvir o que é que foi dito, o que foi conversado também na cabine do VAR. E olha, o Fábio Santos, ele reclama demais ali do lance e aí também leva o cartão amarelo. Mais uma vez o lance, eu gostaria de ver naquele outro ângulo que a gente consegue enxergar ou não. Quanto mais eu vejo, mas a gente vê. Vamos dar um pause aqui. Mas eu tenho convicção que o jogador do Atlético interfere na jogada. Deveria ter sido marcado o impedimento. Vou dar um pausezinho aqui para a gente mostrar esse lance aí. Ele está um pouco à frente, né André? Não, em relação à posição de impedimento, não há a menor dúvida. Ok. Esse aqui. A questão é mais tarde, e você quando a bola acha chega. Que o Roger Guedes, ele está aqui, né? É isso. É ele. E ele está, então, preocupado com o jogador que não está Esse jogador em posição de impedimento interfere na jogada. O gol é marcado pelo jogador que está atrás do Roger. Por isso, houve o erro da arbitragem. Né? Esse aqui. É isso. Exato. Tá certo, então. Muito bem, tá aí, ó. Mais uma vez o lance para vocês é realmente muito polêmico.
Renato Roel já chegou à conclusão de que sim, foi um gol ilegal. Estava aqui lendo também os fãs de esportes mandando mensagem, os que não são corintianos, logicamente, dizendo mas é porque vocês são corintianos, então vocês estão aí torcendo e tal. Mas a maioria das pessoas que são corintianas, dizendo também que acha que o gol não valeu. Na nossa opinião aqui, esse gol não foi válido, 1-1. Foi o resultado, o Corinthians segue na 6ª posição. Marcela, você perguntou sobre a qualidade do jogo, você viu os números que você mostrou? O Corinthians chutou parecido, duas vezes no gol, gente. É isso que eu acho que o Silvinho vai analisar, independentemente desse gol, do resultado. Pô, ele treinou esse tempo todo para o Corinthians fazer 2 finalizações e uma na jogada muito individual do Gabriel, muito bem ali e tal. Então, e que resultou no gol, por talento puro do menino. Fora isso, mais um chute só em 90 minutos. Quer dizer, é um número muito pequeno de finalizações. Hoje eu estava vendo que, por exemplo, o Abel Ferreira acha normal que o Palmeiras tenha pelo menos 14 finalizações num jogo. Ele treina para que o time faça, em média, 14. Até não tinha conseguido no primeiro tempo, depois preciso analisar os números do segundo tempo. O Corinthians fez 2 no gol. E 5 no total, 7, sei lá, assim, para fora e truncada e tal. É muito pouco. É muito pouco para quem treinou tanto. Agora, como disse o André, fica aquela esperança para o torcedor. Não, mas vai chegar o Renato em forma ainda, o William vai poder estrear, ele vai ver quem vai sair do time, quem continua. Essa semana foi até meio facilitado, entre aspas, porque o Jô teve um problema, infelizmente, com o sogro, aí não treinou e tal. Mas será que é o Jô mesmo que sai do time? Isso são questões que o Silvinho vai ter que resolver daqui para frente. Mas certamente ele não deve ter gostado. Não é só o torcedor, não, que não gostou do empate e ficaria, não, tá tudo bem porque ganhou 3 pontos. Não, o torcedor não faria esse tipo de leitura. Mas o Silvinho tem obrigação e eu tenho certeza que ele vai fazer uma leitura diferente desse jogo. O Corinthians apresentou muito pouco para quem treinou o tempo que treinou. Pois é, e a expectativa era muito grande hoje para a estreia do William. Inclusive, estava todo mundo imaginando que os 4 reforços do Corinthians poderiam estar em campo. Acabou que o Renato Augusto também não conseguiu. E aí, a gente não conseguiu também ver o William em campo por conta desse problema que teve com a Anvisa. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, tá? Então tá aí, 1-1. A gente, pelos números, pela frieza dos números, um Atlético Goianiense até um pouco melhor do que o Corinthians. Se a gente for analisar assim, um primeiro tempo, eu acho que o Corinthians ligeiramente melhor, um segundo tempo que o Corinthians no final, depois que levou o empate, levou muito sufoco. Renata Roel, eu te agradeço, então, muito obrigada pela tua participação aqui no Sport Center. Eu que agradeço, e realmente é um lance extremamente polêmico, porque para mim o impedimento é claríssimo, o VAR sugere revisão, mas o árbitro tem que decidir, é ele que decide, e o árbitro analisa a imagem e mesmo assim mantém o gol. De verdade, é um lance que eu não consigo compreender a decisão da arbitragem, tendo a segunda chance em rever o lance. Então, infelizmente, aí um domingo com um erro, para mim, gravíssimo da arbitragem. E precisando, estamos aqui à ordem. Como o Mauro disse, a arbitragem só se elogia quando acaba o jogo. Então eu fico ali até o último segundo, porque sempre aparece alguma coisa. A arbitragem e os goleiros, o Mauro também acrescentou ali. Rê, um beijo, obrigada, viu? Valeu, olha, a gente quer mostrar, eu quero mostrar também aqui os números de Corinthians e Atlético Goianiense nesta temporada. Os times acabaram se encontrando bastante, porque se encontraram também na Copa do Brasil, e aí a gente mostra para vocês, né? Um empate, uma derrota, e o Corinthians foi eliminado pelo Campeonato Brasileiro, um empate e uma derrota também. Agora pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, 1-1, e vencia a partida até os 43 minutos, quando a gente já mostrou para vocês o lance de empate do Atlético Goianiense. É um Corinthians que naquela primeira parte, naquele primeiro momento que se encontra com o Atlético Goianiense, a pedra no sapato, era um Corinthians que não tinha esses jogadores, agora é um Corinthians com todos esses reforços. E você falava, André, que é um Corinthians que agora tem capacidade de estar no G4, agora justamente por conta desses reforços. Mas também não é a garantia de que todos esses reforços vão dar certo logo de cara. Não, claro que não. Isso é uma projeção baseada na capacidade desses jogadores individualmente. Nós não os vimos juntos, mas quando você fala, e aí é preciso repetir,
sem querer entrar aqui na conversa do orçamento, da administração, da folha de pagamento com espaço sem espaço, daquilo que o Corinthians deve ou não, isso é muito importante, precisa ser abordado, já foi e continuará sendo. Mas olhando apenas para a questão, para o aspecto futebolístico dessas 4 contratações, você não tem como criticar, principalmente tendo o conhecimento que nós tínhamos do time do Corinthians antes delas serem feitas. Então elas foram contratações feitas precisamente feitas do ponto de vista técnico, abordando as carências do time. E se você pensar nos jogadores que foram trazidos, Juliano, Renato Augusto, Roger Guedes e William, quem não os gostaria de contratar? Sim. Quem não os teria no time por opção? Não quero, esse eu não quero no meu time, né? E pensando naquilo que eles podem fazer juntos, falando desse time imaginário, que talvez se materialize, muito provavelmente, eu creio, por causa da capacidade deles e da maneira como eles vão se complementar, espera-se que o Corinthians tenha futebol para almejar a 4ª posição. Eu não consigo ver uma meta que seja correta se não for essa. Sim. Não consigo entender. Agora, se esse time será assim mesmo, se os jogadores vão se entrosar, se o William vai se adaptar na volta ao Brasil e vai jogar o futebol que se espera dele desde o primeiro momento que estiver em campo, tudo isso nós vamos precisar ver. Não há como garantir, é claro que não. Pois é, já que a gente está falando no William, o William iria para essa partida, inclusive o Silvinho treinou com o William, a gente falou tanto do treinamento, né, de que o Corinthians teve durante essa semana, e aí, no último momento ali, no finalzinho para entrar em campo, a Anvisa foi lá e falou, olha, ele chegou da Inglaterra, ele precisa de 14 dias de isolamento.